Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre emprego da acentuação gráfica. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições, coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria? Emprego da acentuação gráfica. A ortografia oficial de uma língua é o conjunto de regras e padrões que define a forma correta de escrita das palavras, que é o emprego das letras, bem como o uso correto dos sinais de acentuação, o emprego do sinal indicativo de crase e dos sinais de pontuação. Nessa postagem, veremos o emprego da acentuação gráfica e no final dela tem o link para as postagens sobre emprego de letras, emprego indicativo de crase e pontuação. Eu coloquei o link desta postagem no final, nas descrições abaixo, então se você ir na postagem, você vai acessar esses links aqui também, ok? Acentuação gráfica. A acentuação gráfica estuda os acentos gráficos, que é o agudo, o grave e circunflexo. Ela é relacionada com a intensidade das sílabas das palavras. Quando ela tem mais intensidade, ela é tônica, e quando tiver menos intensidade, ela é átona. O acento gráfico é apenas um sinal de escrita e não deve ser confundido com o acento tônico. Exemplo: simpática. Simpática. São 4 sílabas. A sílaba em destaque tem mais intensidade, então ela é a sílaba tônica, levando então o acento tônico. As outras sílabas são de menor intensidade, então elas são as sílabas átonas. Acento, acentos gráficos. Acento agudo é uma sílaba tônica com som aberto, exemplo, sábia. Acento circunflexo seria uma sílaba tônica fechada, exemplo, fêmur. E acento grave indica que há crase, ou seja, função de fusão, contração da preposição a com outra palavra. Exemplo, aquele, a mais aquele. Analisaremos agora como é feita a acentuação gráfica, lembrando que houve um acordo ortográfico em 1990 e que está em uso desde 2009, mas que passou a ser obrigatório apenas a partir de 2016. As regras aqui expostas já estão dentro deste acordo, ok? Tipos de palavras ou sílabas. Oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica, que tem maior intensidade. Elas podem ser acentuadas com o acento agudo ou circunflexo. Acentuação das palavras oxítonas. Recebem acento agudo se terminadas em vogais tônicas abertas, a, e ou o, seguida ou não de s. O exemplo: café, cipó, cipós, até e pontapé, pontapés. Recebem acento agudo terminadas em ditongo nasal, em e ens. Exemplo: harém, haréns. Recebe o acento agudo as palavras oxítonas terminadas com ditongo aberto, ei, el ou oi, seguidas ou não de s. Exemplo: papéis, papel e herói. Recebem acento circunflexo as palavras terminadas nas vogais tônicas fechadas que se grafam é ou o, seguidas ou não de s. Exemplo, português. Recebe acento circunflexo os verbos com pronome clítico, que é o pronome pessoal átono de uma só sílaba, terminado em vogal fechada, é ou o. Exemplo, retê-lo ou retê-los. Podem receber o acento circunflexo ou átono as palavras derivadas do francês e terminadas com vogal E. Exemplo, crochê ou crochê. Paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica, que tem maior intensidade. Acentuação das palavras paroxítonas. Recebem acento agudo as paroxítonas que terminam em L, N, R, X, S, I, is, uns, uns, ps, ão, ãos e ei e eis. Exemplo, réptil e hífen, córtex, fórum, bíceps
órgão e jockey. Recebe acento circunflexo as palavras que contêm na sílaba tônica as vogais fechadas a, e, ou, ãos, ão, eis ou us, e que terminam em l, n, r, x. Exemplo: cônsul, têxtil, zangão e anos. Atenção! Com o novo acordo ortográfico, muitas palavras paroxítonas que eram acentuadas não são mais. Palavras com oi, ei, i, u, o, e. Exemplo: boia, joia, alcateia, feiura, abençoo, voo, deem e leem. Proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, a de maior intensidade. Acentuação das palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Recebe acento agudo quando a sílaba tônica é a vogal aberta. Exemplo: plástico, último e pássaro. Recebe acento circunflexo quando a sílaba tônica é a vogal fechada. Cânfora e acadêmico. Acento diferencial. A partir do novo acordo ortográfico, alguns acentos diferenciais continuaram, mas outros deixaram de ser usados. As palavras pera, pelo, polo e para não se acentua mais. Assim fica pera, pelo, polo e para. Palavras compostas com o verbo parar também não é mais acentuada. É para-choques e para-raios. Forma de bolo. Apesar de ser opcional a acentuação, ou seja, não é errado acentuar, deve-se evitar. Ainda se acentua as palavras por, diferente da preposição por. Exemplo: ele vai pôr a mesa aqui. Palavra pôde, sentido de poder, passado, presente, ou seja, pode. Exemplo: ela não pôde assistir ao filme ontem, mas pode assistir hoje. Verbos ter e vir e seus compostos. Exemplos: elas vêm aqui, ela vem aqui. Eles têm fome, ele tem fome. Trema. O trema é um sinal gráfico auxiliar, ou seja, não é acento gráfico. Com o novo acordo ortográfico, ele não é mais usado, com exceção dos substantivos próprios estrangeiros e das palavras derivadas dela. Exemplo: Gisele Bündchen e Miller. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.